Assim diz a palavra de nosso Deus. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá, pois, a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que livre-nos das mãos dos inimigos e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Os irmãos podem se sentar. Irei orar mais uma vez, amados. Eterno Deus e Pai, Tua palavra, Tua maravilhosa palavra, palavra que é autoritativa, palavra que é fiel, palavra que é inerrante, inspirada, toda suficiente, que é concisa, que deve ser conhecida por todos os homens e todos os povos da terra. A Tua palavra, Senhor Deus, que nos edifica a cada dia, que ela seja sempre o centro do culto solene a Ti, como seja o centro de nossas vidas, pois ela, assim como o Espírito Santo, aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem, dentro das cenas da infância e nascimento de Jesus, é o arauto recém-nascido e o sacerdote revestido. Aqui nós temos a explicação de como foi o nascimento de João Batista, aquele que seria o profeta que aplanaria os caminhos para o nosso Senhor. É-nos dito nos primeiros versículos, voltem às suas Bíblias, de Lucas capítulo 1, do 57 até o 66, como se deu o nascimento de João Batista. João Batista, ele foi nascido, como já sabemos, numa família totalmente sacerdotal. Todos os dois eram descendentes de Arão, apesar de Isabel provavelmente ter uma linhagem também de Davi, já que Maria era sua prima. Mas nós vemos claramente aqui que Maria tinha essa linhagem que eu acabei de dizer, né, de Arão e Davi, enquanto ambos eram da linhagem de Arão. Uma família sacerdotal, uma família que buscava a Deus, uma família justificada, como eu expliquei, não justa no sentido que entendemos, mas justificada porque eles cumpriam todos os parâmetros da lei. Era a tradição daquele povo, então, que o filho tivesse o nome de seu pai. E então os vizinhos que se regozijaram com aquela graça e misericórdia que estava sobre a casa dos dois já velhos, Zacarias e Isabel, queriam dar a ele o nome do seu pai quando ele foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo a lei. Mas sua mãe se recusou.
E nós sabemos que na sociedade de Israel, a preeminência do homem nas decisões é muito clara. Afinal de contas, é Deus, desde a fundação no Gênesis, que dá o lugar gerente ao homem nas coisas. Por isso eles ouviram ela, mas queriam ouvir ainda Zacarias. Foi necessário que eles falassem com Zacarias por acenos, o que mostra para nós que Zacarias não só estava mudo, mas também estava surdo. Eles não podiam falar com ele e ele responderia com acenos. Eles precisavam fazer acenos para que ele entendesse. E aqui tem uma coisa que nós devemos aplicar a nós mesmos. Todos os domingos nós pregamos as palavras do Senhor nesta casa. E nós não temos nenhum surdo aqui ouvindo. Porque nós não temos ninguém interpretando por acenos, pela língua de sinais. Esse é um propósito que toda a igreja deve ter. Que tenhamos um intérprete de Libras aqui para que os surdos também ouçam a palavra. Mas voltando ao texto sagrado, Zacarias entendeu e pediu, portanto, uma tabuinha para que o nome fosse escrito, e ele escreveu o nome revelado pelo anjo a ele. O nome dele seria João, que, como eu disse na primeira pregação da cena, falando sobre essa anunciação do arauto, João quer dizer aquele que recebe favor, aquele que recebe graça do Senhor. Então João era um agraciado e a família dele estava sendo agraciada pela vinda e nascimento de João. Com tudo isso que eu acabei de explicar, as pessoas ficaram admiradas. O que seria deste menino? Seria ele o Messias? Muitos perguntaram. Tanto que João Batista, no seu ministério, vai responder essa pergunta. Eu não sou o Messias. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E é isso que o pai dele vai falar quando ele profetiza. Então nós vemos aqui claramente que João já começou a impactar vidas desde o seu nascimento, pelo testemunho daquilo que o próprio anjo tinha colocado na vida dele, e o Senhor tinha a sua mão sobre ele em todo o tempo. Este menino cresceu em graça para que ele anunciasse a Cristo. E Zacarias nos mostra isso no texto que continua de 67 a 80. Zacarias, seu pai, diz no texto no versículo 67, estava cheio do Espírito Santo e profetizou. E aqui eu preciso ressaltar um ponto que muitas vezes é ensinado erroneamente na igreja. O Espírito Santo sempre foi o selo da promessa de todos os crentes. Aqueles que criam no Antigo Testamento e foram salvos olhando para a vinda de Jesus, já tinham o Espírito Santo. E aqueles que creram quando Jesus veio, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu e você, se cremos de fato em Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. Não é necessária a busca de uma segunda bênção. Isso não existe. O que acontece com cada um dos selados com o Espírito Santo é que eles podem rejeitar a palavra de Deus e o ensino dessa palavra, e por isso abafar a voz do Espírito Santo na vida deles, ou podem se entregar totalmente à palavra de Deus, buscá-lo em oração e serem cheios do Espírito Santo. E é isso que é ensinado aqui. Zacarias, nesse momento, estava cheio, transbordante da graça do Santo Espírito na vida dele. E ele profetiza explicando as palavras da Escritura, porque o principal ministério de um profeta no Antigo Testamento não era revelar o futuro, como a maioria das pessoas querem imaginar. Era fazer com que o povo voltasse à Escritura, voltasse à lei, entendesse o que está revelado na palavra. E é isso que ele faz aqui, Zacarias. Voltamos ao texto então. Ele começa como todo aquele que cheio do Espírito Santo deveria fazer. Ele começa adorando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus tem um propósito. Ele foi derramado no Pentecostes sobre o povo de Deus, e sinais foram dados para que a igreja apostólica se expandisse, e sinais de revelação, e sinais de milagres, e sinais como esses findaram no primeiro século, porque o Senhor não precisa deles mais para estabelecer a igreja, e por isso Ele o findou. Senão nós já teríamos alcançado todos os confins da terra, se alguém tivesse verdadeiro dom de línguas. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ser enganados por qualquer vento por aí, qualquer coisa mal explicada, que nasceu há menos de 100 anos no território da igreja. E nós vemos que o primeiro propósito do Espírito Santo ao nos encher é que nós louvemos a Deus.
A nossa boca se enche de argumentos de ações de graças. E é isso que nós vemos aqui. Ele diz claramente: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A mais importante obra que nós temos do ministério do Deus Trino em relação a nós, meus irmãos, é a redenção. Nós estávamos totalmente separados de nosso Deus. Nenhum de nós já nasceu salvo. Todos nascemos pecadores perdidos. Foi Ele, através do Santo Espírito, que nos chamou e nos revelou aquilo que nós precisamos para a salvação, que é nos arrependermos de nossos pecados e entregarmos nossas vidas confiantes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zacarias, então, agradece ao Senhor por essa redenção que já é profetizada no Antigo Testamento e é cumprida em Jesus Cristo. Ele suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Zacarias está lembrando mais uma vez o que diz a Escritura. As alianças do Senhor, desde a aliança de Gênesis 3,15, quando ele promete que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, desde a promessa que ele faz a Noé, que não mais destruirá a terra pela água, desde a promessa que ele faz a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, desde a promessa que ele faz a Davi, que o trono de sua casa seria estabelecido para sempre. É isso que é agradecido por Zacarias, porque Deus suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu escravo. O rei Davi era escravo do Deus Altíssimo, no sentido de que ele deveria cumprir aquilo que o Senhor quer, não o que ele quer. E assim também nós, meus irmãos, devemos cumprir o que o Senhor quer, revelado na Escritura, e não a nossa vontade. Portanto, como Davi foi fiel no cumprimento dessas coisas, mesmo tendo pecado, mas se arrependido, nós vemos que Deus usou a sua linhagem para que o Messias fosse estabelecido. No versículo 70, Zacarias nos diz como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Como eu disse, o principal ministério profético era anunciar ao povo que estava se afastando da palavra aquilo que a palavra mesmo dizia que eles deveriam fazer. E era necessário que esse povo fosse um povo santo e alinhado com os mandamentos de Deus, para que nesta linhagem se cumprisse o que os santos profetas profetizaram. E o que eles profetizaram principalmente é aquilo que está associado à história da redenção, a vinda do Messias, o Salvador Jesus Cristo. Nunca nenhuma profecia foi dada na Escritura para que a curiosidade do homem fosse satisfeita. E continua sendo assim. Se alguém está revelando o futuro para você, ele está contra Deus, ele está servindo o diabo, porque esse não é o propósito da profecia. E continua aqui dizendo: esses santos profetas anunciaram a libertação dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. A interpretação farisaica e também dos saduceus é que o Messias viria como um líder político para libertar o povo das mãos dos seus opressores, naquela época, os romanos, o quarto império de Daniel. Mas, na verdade, meus irmãos, o principal inimigo que nós precisamos ser libertos é de nós mesmos, dos nossos pecados, da nossa audição das propostas de Satanás, do mundo e da carne. É a estes inimigos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio nos libertar. É sabido que a igreja cristã até hoje continua sendo perseguida pelos inimigos terrenos, por aqueles que nos odeiam. Falhou Cristo em sua obra de nos libertar das mãos dos inimigos? Pelo contrário, Ele mesmo foi perseguido e foi crucificado por amor a nós. E nós, enquanto vivermos piedosamente toda a Escritura, sem cedermos a nenhuma falsa tradição, sem cedermos ao que o Deus Estado quer de nós, sem cedermos
àquilo que os homens consideram correto, mas a Escritura diz que é errado, eles serão nossos inimigos. Somente, quando o Senhor voltar na sua segunda e gloriosa vinda, que é prometida na Escritura e se cumprirá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se cumprirá, nossos inimigos serão de fato totalmente derrotados, porque eles são nossos inimigos. Cristo já venceu a todos, inclusive a morte, mas nós ainda estamos aqui no ministério de anunciá-lo. Enquanto isso, nós sofremos as mesmas perseguições que o nosso Senhor. No versículo 72, Zacarias diz que o nosso Deus estava usando de misericórdia com os pais, os patriarcas e os pais daquele tempo, lembrando de sua santa aliança. A aliança que ele fez por juramento dele mesmo, quando ele faz a aliança com Abraão e ele coloca Abraão para dormir, porque Abraão é incapaz, como eu e você, de cumprir uma aliança com Deus vivo de maneira perfeita. Por isso Deus colocou Abraão para dormir e passou no meio dos pedaços sacrificados, jurando por ele mesmo que ele cumpriria a sua aliança. E assim ele faz, ele cumpre a aliança de Abraão e concede que nós possamos, assim como o povo que creu nele desde a fundação do mundo, na vinda do Messias prometido, no proto-evangelho de Gênesis 3,15, ele nos promete que podemos adorar sem temor. Esse dia chegará no novo céu e na nova terra. Mas voltando um pouco mais, no versículo 72, é dito que Deus usou de misericórdia com os pais. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação entre o nome de João, que é aquele que recebe graça, com o termo misericórdia. Graça, todos nós sabemos basicamente que é favor imerecido. Graça é aquilo que eu não fiz nada para receber. Louvado seja Deus que pela obra de Cristo Jesus, nós temos a graça de sermos salvos. Não somos nós que fazemos a obra da salvação. Não são os nossos atos de justiça que irão nos salvar. Mas é a graça de Deus aplicar a obra de Cristo sobre nós, imputar sobre nós a justiça de Cristo, que faz com que nós sejamos salvos. Já a misericórdia é quando Deus, sendo nós devedores, não aplica sobre nós a justiça que nós deveríamos sofrer. Israel, como o próprio Senhor disse a Moisés, enquanto caminhavam no deserto, merecia ter sido exterminado por completo. Por isso Deus fala para Moisés: deixa eu exterminar esse povo e farei de ti uma grande nação. Moisés intercede pelo povo e Deus mostra misericórdia, porque o que eles mereciam era isso, serem totalmente exterminados, fulminados. Era isso que eu e você merecíamos. É isso que eu e você merecemos toda vez que ofendemos a glória de Deus, pecando contra Ele. Não é porque você é salvo, não é porque a justiça de Cristo foi imputada sobre você, que o seu pecado é mais leve que o pecado de qualquer um lá no mundo. É igual, você está ofendendo ao glorioso Deus, aquele que é santo, santo, santo. E para você, o Espírito Santo deve te incomodar mesmo até que você se arrependa, até que você dobre seus joelhos, chorando em lágrimas por ter ofendido a glória de Deus. A misericórdia é uma graça. O nosso Deus tem um atributo que é dele. O nosso Deus é misericordioso. Louvado seja Ele por ser misericordioso, senão nós não estaríamos aqui reunidos. Mas nós devemos saber a diferença, como eu expliquei agora, entre graça e misericórdia. Todo favor que você recebe é graça. Toda punição que você não recebe merecendo é misericórdia. E Deus, nessa sua maravilhosa misericórdia para com Israel e para conosco, os gentios, Ele concedeu que Israel crescesse até a plenitude dos tempos, quando o Messias viria. Mas antes do Messias vir, 6 meses antes, era necessário que o arauto, João Batista, viesse. E aqui o seu pai continua dizendo que nós devemos adorar o Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias.
Não acredite que você pode andar diante de Deus, sendo povo de Deus, fazendo as coisas que o mundo faz e achando que isso é correto. Não acredite que você pode ser povo de Deus, agindo através de fofocas, dissimulações e outras atitudes que são de pecadores, não de santos. Não acredite que você pode andar diante de Deus conforme a tua imaginação e não os mandamentos da Escritura. Que a sua vontade como cristão seja se sujeitar à palavra de Deus, pedindo a assistência do Santo Espírito, que já está em você, que tem o selo da promessa, para que você aprenda da Escritura e abandone os seus pecados. Todos nós fomos mal ensinados nessa terra. Todos nós seguimos os pecados de nossos pais. Todos nós seguimos os pecados que também são ensinados na escola. Todos nós seguimos os pecados que os nossos amigos nos ensinaram. Mas quando nós nos dobramos à Escritura Sagrada, à palavra inspirada de Deus, à palavra autoritativa de Deus, nós podemos assim andar em santidade e justiça. Nós podemos assim nos arrepender dos nossos pecados prontamente, em vez de ficarmos neles constantemente. João ensina em sua primeira carta que aquele que anda nos mesmos pecados é alguém que não é convertido. Portanto, se nós queremos adorar o nosso Deus sem temor, no dia do Senhor, que é o domingo, todas as vezes, andemos em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. E aí, depois de dizer essas coisas para Israel e para nós, os gentios, Zacarias se volta para João, o Batista, como nós o conhecemos. Não é que o sobrenome dele fosse Batista, mas porque ele veio batizando em sinal de arrependimento e lavar dos pecados. Zacarias se vira para João e diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Como eu já expliquei na primeira cena que João Batista apareceu, quando é anunciada a Zacarias a gravidez de sua esposa, João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Foi o profeta que falou depois de 400 anos de silêncio. João, então, é profeta do Altíssimo e, como o próprio Cristo diz, não há maior nascido de mulher do que João. Apesar de que ele mesmo diz que aqueles que nascidos depois da vinda dele, no reino, nascidos em Cristo e conhecedores da vinda do Messias em sua plenitude, são maiores do que João no reino. Mas, nascido de mulher, ele era o profeta do Altíssimo, que precederia o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Era necessário que um profeta abrisse claramente a Escritura e mostrasse a necessidade urgente de arrependimento para o povo de Israel. E é essa a mensagem de João: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo, voltem-se para os mandamentos, vivam vidas que glorifiquem a Deus. E por acaso o ministério de Jesus Cristo começa com o mesmo tom, falando que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Se você quer anunciar o Evangelho, e você deve como cristão, nunca tire a nota de que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados em primeiro lugar. Nunca venha com uma graça barata que diz que Jesus te ama. Jesus, assim como o Pai e o Espírito Santo, odeiam o pecado e o pecador enquanto ele não se arrepende. Ama no sentido da graça comum. O sol nasce para nós e para os ímpios, mas não ama salvificamente aquele que não nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo, no versículo 75, do Salmo 75, versículo 8, receberá a taça da ira de Deus no dia do juízo. A mesma taça da ira de Deus que Cristo recebeu na cruz, no lugar de seus filhos. Todo o que crê não receberá a taça da ira de Deus, porque o Senhor já o recebeu. Mas o que não crê, no dia do juízo, o receberá, e será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, junto com o diabo, os seus anjos e o inferno.
Portanto, o nosso anúncio do Evangelho não pode ser um anúncio só de graça barata, mas deve ser o Evangelho completo, que diz que é necessário arrependimento, é necessário fé em Cristo, é necessário total dependência. Senão nós não estaremos pregando o Evangelho, estaremos pregando uma mensagem de autoajuda. E não é lugar de autoajuda a Igreja de Cristo, nem o Evangelho do Senhor, porque obras de homens são obras de homens, sem seguir a palavra de Deus. Portanto, João Batista estava dando conhecimento ao povo daquela época da salvação. E observem que quando João pregava, até os soldados, inclusive os romanos, queriam saber como se arrepender e servir a Deus. Porque as pessoas não estão nos perguntando como servir a Deus? Temos sido tímidos no anúncio do Evangelho? Não devemos ser. Não devemos temer a homens, devemos temer somente a Deus. E Ele nos deu uma obra para fazer, que é anunciar o Evangelho, anunciar daqui, deste púlpito, como anunciar daquela esquina para frente, lá de fora da porta, para todos os nossos conhecidos e não conhecidos. Nós não devemos nos calar, porque nós devemos levar o conhecimento da salvação ao povo, para que os que são eleitos de Deus, como diz o versículo 77, sejam redimidos de seus pecados. Homem algum, por melhor procedimento nesta terra, será salvo por suas obras. Somente pela graça haverá salvação. E somente aqueles que ouvirem o Evangelho serão salvos. E isso somos nós que devemos fazer. Anjos quiseram fazer isso, mas Deus não nos permitiu, deu aos seus eleitos. Versículo 78 a 80, finalizando esta mensagem, é-nos dito que, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A graça de nosso Deus, a misericórdia dele, que são assuntos diferentes, mas a misericórdia dele em não nos fazer sofrer o que os nossos pecados mereciam, como eu já disse, é um atributo dele. O termo entranhável aqui, que quer dizer vindo de dentro de suas entranhas, quer dizer que a misericórdia é um atributo de Deus. Deus é misericordioso. Ele não se torna em algum momento ou deixa de ser em outro. O mesmo Deus que é totalmente irado contra o pecado, é misericordioso na mesma proporção. E Ele estende essa misericórdia nos dando Jesus Cristo. 6 meses depois do nascimento de João Batista, Cristo irá nascer. Cristo irá vir para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E isso Ele está dizendo para todo aquele que ainda não ouviu o anúncio do Evangelho. Para que todo aquele que está nas trevas e na morte nasça de novo e possa andar no caminho da paz. E a graça de Deus sobre João fez com que ele se fortalecesse em espírito todos os dias, vivesse nos ermos, que é o termo correto aqui para desertos. Nós vemos deserto, nós sempre pensamos no Saara, um deserto só de areia, mas os desertos aqui são locais inabitados, os ermos, e por acaso também onde é os pastos de muitos pastores na região de Israel. Era lá que João vivia, era lá que ele vivia no mesmo ministério e propósito de Elias. Corrigindo uma mentira espírita, ele não era a reencarnação de Elias, ele vivia no mesmo ministério profético, no mesmo propósito e da mesma forma de agir de Elias. Não há reencarnação, apenas ressurreição. Só há uma oportunidade de sermos ressurretos, glorificados, crendo em Jesus Cristo. Ele é o Salvador dos homens. Ele é a luz do mundo. A Ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém.